Oi, aqui é o Rafa, essa é a Mocho. Voltamos, olha só, eu voltei, né, no caso, para poder fazer uma recomendação de livro e também filme, que é a mesma história, só que de maneiras diferentes. E também a estreia de Quentin Tarantino no mundo dos livros. Que Tarantino, ele escreve muito bem roteiro, você sabe bem. Se você já viu um filme dele, você sabe que só ele sabe escrever aqueles diálogos, só ele sabe entender a ideia narrativa por trás de histórias que ele conta de maneira nada linear. E aí ele mostrou aqui, em Era Uma Vez em Hollywood, que aí é a novelização do filme dele de 2019, que ele também é uma ótima pessoa para poder escrever livros. Ele tem um estilo total Tarantino, só que literário. E o mais legal é que não é só a mesma história. E aí eu vou contar para você mais sobre isso, mas primeiro, você sabe muito bem, estamos no YouTube e eu preciso que você esteja sempre acompanhando esse canal, porque tem sempre conteúdo riquíssimo aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho e segue lá também o @mochapopoficial no Instagram. Bom, Era Uma Vez em Hollywood, foi lançado em 2019 e primeiro que ele se baseia numa história nada feliz, né? Que foi o assassinato da Sharon Tate. No final dos anos 60, mais especificamente 69, Charles Manson era um maluco que criou um culto em volta dele, chamado Família Manson, e ele acreditava que as músicas dos Beatles diziam que iria existir meio com um apocalipse na Terra, em que negros e brancos iam se degladiar e que os negros iam sair vitoriosos, e esse apocalipse ia se chamar Helter Skelter, que é uma música dos Beatles, tá no álbum branco dos Beatles de 68, né? O álbum chama assim porque a capa é toda branca, só tem escrito Beatles mesmo. Essa música, inclusive, eles dizem que é uma das primeiras músicas, se não a primeira música de heavy metal. Que os Beatles criaram heavy metal, existe uma discussão enorme, mas sem dúvida é um dos influenciadores, né, essa música. E o Charles Manson, ele resolveu mandar vários desses seguidores para casa da Sharon Tate, que na época era uma atriz em ascensão, casada com o diretor Roman Polanski, que é o diretor de Bebê de Rosemary, né, um dos maiores sucessos dele. E na época ele tinha um desafeto com o antigo dono da casa. E o antigo dono da casa era o Terry Melcher, que era produtor dos Beach Boys. E como o Charles Manson queria se lançar como músico, ele na época teve contato com o Terry, a ideia era que o Terry produzisse um disco dele, só que o Terry percebeu que o Charles era maluco. E acabou fugindo, acabou vendendo, não sei se ele chegou a vender ou só alugar a casa para o Roman Polanski, que no dia em que ocorreram os assassinatos, o Roman Polanski não estava em casa, estava só a Sharon com outras pessoas, e acabou que os malucos aí da família Manson acabaram cometendo assassinato com ela, que foi algo considerado meio um ponto de ruptura ali em Hollywood também, né? Muitos consideram que isso daí influenciou muito até como o jeito em que as pessoas tinham proximidade com atores e atrizes. Até uma morte de inocência do que era o movimento hippie, do que era os anos 60, da ideia do paz e amor. E aí o Tarantino, na época que ele tomou a decisão de contar essa história, ele foi bastante criticado, né, primeiro de tudo. E mesmo as pessoas que gostam muito dele sabiam que ele podia contar uma boa história com isso, ainda assim ficaram meio com o pé atrás, né? Eu era uma das pessoas que ficou meio receoso, porque é uma história muito delicada, né? E lidar com isso, assim, por mais que o Tarantino já mostrasse que ele é um cara de sensibilidade também, né? O Tarantino é muito expositivo, né? Tem muita coisa que, assim, bem over nos filmes dele, então o que ia acontecer? Não sei se você já assistiu o filme, e eu tô te recomendando, então se você não viu, vá assistir, mas quem viu sabe que no fim ele acaba lidando com a história de uma maneira muito até carinhosa. Não só com a Sharon Tate, mas com os outros personagens, né? E o personagem, o Cliff Booth, que é o personagem do Brad Pitt, e o Rick Dalton, que é o personagem do DiCaprio, eles são, assim, por mais que tenham todos os defeitos, são personagens muito carismáticos, né? E como ele conta essa história, que é muito sobre Hollywood mesmo, as pessoas que fazem Hollywood, né? O dublê, que é o cara lá, classe C, que ninguém dá atenção, ao mesmo tempo para Sharon Tate, que é uma atriz em ascensão, né? Todo mundo conhece ela, ela tá no auge.
e o Rick Dalton, que é um cara que já tá na linha ali do caindo no ostracismo, né? Ele acaba mostrando como Hollywood funciona, né? Ele faz aquilo que ele tem sempre o costume de fazer, que é dar atenção a pessoas que foram esquecidas, dar atenção aos menores. E aqui é quase como se ele estivesse fazendo isso com os personagens dele também, porque o Rick Dalton ele acaba ganhando atenção com todos os defeitos que ele tem como personagem, e aí ele acaba fazendo uma discussão de como era a mentalidade de um astro na época, né? De um ator que não quer perder aquilo que ele tinha antes, só que ao mesmo tempo ele tem um preconceito com filmes de faroeste espaguete. Tem toda uma análise sobre como Hollywood funciona. Dito isso, o livro, que serve como recomendação também, é maravilhoso, é o Tarantino escrevendo bem como ele escreve roteiros, só que para livros. É uma reanálise dos personagens, e muitos personagens mudam. E aí, sem dar spoilers do livro, mas o próprio Cliff Booth, né, que é o personagem do Brad Pitt, aqui você entende que ele é um cara que adora cinema. Ele mora atrás de um drive-in, a gente vê isso no filme. Mas ele vai sempre, às finais de tarde, no domingo, pegar e assistir filmes na sequência. E ele adora Kurosawa, embora ele não ache que diretor seja um artista. Na cabeça dele, o diretor, e ele conhece muitos diretores, né? São só caras que tem que se preocupar com o cronograma de gravação. Se ele conseguir fazer a cena no tempo do cronograma, tá ótimo, ele é um bom diretor. Isso é o Tarantino que escreveu, e ele é um diretor renomado, ele é o cara, né? E ele tá ali trazendo um personagem que já é mais crítico com a figura do diretor, né? Não endeusa. Então, tem muita coisa aqui que expande os personagens, só que você não pode levar também em consideração que são os personagens do filme, porque muitas cenas aqui do filme acontecem de maneira totalmente diferente. Então, só você lendo mesmo, eu fico descendo, subindo o negócio, mas enfim, tá aqui, ó. Era uma vez em Hollywood, do Quentin Tarantino, saiu em 2022. Tem esse livro desde essa época. Vale tanto quanto o filme. Eu sou suspeito, eu adoro o filme, talvez seja o meu favorito do Tarantino. Tem uma sensibilidade, uma história ali que o Tarantino não estava acostumado a contar daquela maneira, ao mesmo tempo que faz todo sentido com o que é o Tarantino mesmo. Dessa coisa de olhar para Hollywood, dar essa valorização para esses atores e fazer a gente acompanhar também a vida deles. Bom, é isso, tá? Novamente aqui, ó, livrinho bonitinho, a capa ótima, ele é pequeno, né? Só que é meio bibliazinha, né? Grandinho. E não tem ilustração nem nada. Olha o velho Tarantino aqui. Escritor agora. Tem um outro livro dele também que logo eu vou trazer aqui também a recomendação que eu também tenho, né? Que é Especulações Cinematográficas. Mas tá aí já numa linha de ser mais escritor do que diretor. O Tarantino tá deixando a gente meio angustiado aí pra saber qual que é o 10º filme dele, né? Que ele falou que vai ser o último. Bom, se inscreva no canal, ative o sininho. É isso, até a próxima.